Galera, é o seguinte, Shadow of the Colossus já apareceu em sua versão original para PS2 aqui no canal e nela nós vimos o quanto o game era incrível em diversos aspectos, mas surpreendia mesmo era por ser tão inovador. O jogo fugia dos padrões apresentados por outros games de aventura e ao invés de colocar muitos inimigos na tela e combates frenéticos, o personagem se encontra apenas com sua égua em um cenário gigante em busca de uma forma de ressuscitar uma garota. Esse padrão de jogabilidade fez com que ele se tornasse muito peculiar, mas ao mesmo tempo extremamente intimista com um ar de solidão incrível nos ambientes gigantes. O resultado disso foi, além do desenvolvimento de outros jogos que seguiram essa fórmula e deram muito certo, Shadow of the Colossus acabou se consolidando também como um game atemporal, o que faz com que o remake seja aclamadíssimo por ser tão fiel à obra lançada para PS2. E nada mais justo, a Bluepoint Games veio fazendo um bom trabalho ao longo dos anos com remasterizações, e com o remake de Shadow of the Colossus para PS4 isso não foi diferente. O primeiro aspecto interessante é que a premissa do jogo original foi mantida aqui, só que com a adição dos refinamentos possibilitados pela geração do PS4, o que é incrível, porque uma obra como Shadow of the Colossus não pode ser muito mexida para não perder a sua essência, e por isso tocar nela para fazer os refinamentos é um trabalho muito delicado. Então nesse caso, muito mérito para a empresa que conseguiu trazer o mesmo ar de nostalgia do PS2, com gráficos que realmente trouxeram uma mudança drástica. Só para vocês terem uma ideia, os gráficos do game foram tão bem trabalhados que a engine usada no remake de Demon's Souls para PS5 é a mesma que foi usada aqui em Shadow of the Colossus do PS4, e por isso tem muita coisa bacana pra gente comentar aqui sobre os visuais do game. E é isso que a gente vai fazer agora. Mas antes, não esquece de clicar no gostei, porque seu apoio é muito importante pro canal, e se inscreve ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. E agora que tudo isso foi feito, vamos a fundo nos visuais de Shadow of the Colossus para PS4. Seguindo o padrão de deixar a ideia original intocável, mas melhorando e refinando o que já era muito bom, Shadow of the Colossus no PS4 é um vislumbre de direção de arte, que por sinal era um dos pontos mais fortes do game no PS2. Porém, agora tudo ganhou muito mais intensidade nos visuais. A variedade de biomas deixou cada ambiente com muito mais identidade visual, porque os elementos predominantes ficaram mais destacados, por assim dizer. Eles ganharam mais volume. Por exemplo, ao entrar no bosque, vemos a adição de iluminação volumétrica em tempo real acontecendo, um efeito que antes era muito bem simulado no PS2, mas quando observamos o que foi feito aqui, encontramos um bosque muito mais denso e cheio de vida, o que faz com que os raios de luz que possibilitam o efeito sejam ainda mais incríveis na sua atuação entrando pelas árvores e pelo sistema de folhagem. Quando vamos para os campos abertos, o clima é completamente diferente. A iluminação proporcionada em conjunto com o sistema de nuvens do game deixa o cenário mais mórbido, porém vasta em vegetação e extensa em amplitude sem ofuscar nenhum elemento sequer. Digo isso porque quando olhamos para a versão de PS2 do game, o chão tinha uma textura verde para poder representar a sua ideia de gramado. A gente não tinha a grama sendo renderizada ali propriamente dita. Já aqui no remake do PS4, vemos como tudo isso acabou ganhando vida. A vegetação não só existe com o gramado, como também com diversos outros tipos de folhagens, tendo muito mais variedade e agregando muito para os cenários, que por conta dessas adições, tem uma geometria muito mais rica e complexa também. E até aqui vimos que não é nenhuma surpresa que os cenários foram muito bem recriados e contam com mais elementos, o que os deixou mais ricos. Mas vamos a fundo ver como a engine consegue trazer vida para a incrível direção de arte do jogo, com os padrões possibilitados pelo PS4 Pro e o PS4 Slim. Antes de mais nada, a gente precisa deixar claro que no PS4 Pro, Shadow of the Colossus tem dois modos, um com foco na resolução e outro com foco na performance. Aqui, vemos um excelente trabalho em ambos os casos. No modo resolução, o jogo atinge o 1440p, o que é mais do que suficiente para realçar todos os elementos já citados e se manter muito bem em 30 quadros por segundo, e assim ele o faz. No modo performance, o game vai além, roda em 60 quadros por segundo, diminuindo sua resolução para 1080p.
1080p. Essa performance merece destaque por ser extremamente estável. Se você tem uma TV que faça upscaling por si só, talvez seja até mais interessante jogar o game nesse modo para tentar usufruir do melhor dos dois mundos, deixar a resolução por conta do upscaling da TV e tentar usufruir dos 60 quadros por segundo do jogo, mas aí vai da sua preferência. Já no PS4 Slim, o conceito de reproduzir a mesma qualidade visual encontrada no PS4 Pro foi aplicado. Aqui a qualidade gráfica é idêntica, porém o game roda em 1080p a 30 quadros por segundo. O fato é que, independente da plataforma, o jogo vai proporcionar uma experiência visual e tanto, porque é realmente incrível. O primeiro impacto visual que eu tive quando rodei Shadow of the Colossus pela primeira vez foi sem sombra de dúvidas com a iluminação. Enquanto o jogo se apresenta pra gente, vamos vendo como a iluminação volumétrica já espanta ao entrar nos cenários e causa literalmente mais volume de luz de acordo com a proximidade com a área de incidência, o que faz com que tenhamos áreas que vão sendo escurecidas à medida que são mais fundas, ou à medida que a incidência dessa luz vai sendo bloqueada, e o efeito é um tanto maravilhoso para dizer o mínimo. Não sendo suficiente, ao contrário da versão original, o jogo brinca muito mais com os efeitos de iluminação direta, proporcionando sombras mais duras a todo o cenário, e isso acarreta em um aspecto visual muito importante aqui para toda a direção de arte, a magnitude dos ambientes. Como tudo é mais vasto e por vezes grande também, as sombras duras facilitam para que o tamanho e o volume dos elementos presentes seja mais intensificado, e o toque final é o uso de Ambient Occlusion e iluminação indireta, que aqui é usada apenas nos locais ideais e faz sua função de gerar sombras mais discretas, por assim dizer. Mas o que surpreende mesmo nesse caso de iluminação direta e indireta é como até o menor objeto tem sombra nesse jogo, o que é uma tarefa bem difícil, diga-se de passagem, e faz a gente entender por que a Bluepoint Games decidiu usar a mesma engine em um jogo de PS5, que nesse caso foi Demon's Souls. E isso, obviamente, faz provar que os efeitos de luz e sombra são excelentes e se relacionam muito bem com qualquer ambiente, mas também mostra como os cenários receberam a mesma atenção no nível de detalhes e acabamento. A representação dos materiais é realmente incrível. A areia é densa e consegue ofuscar a visão na batalha contra o Colosso que acontece ali. As pedras que fazem parte da composição do templo inicial são cheias de detalhes e têm contornos bem realistas. E as áreas montanhosas mostram rochas ricas em detalhamento, sem contar que todas essas texturas estão ali em alta definição, o que quer dizer que você vai ver todos esses detalhes bem definidos, mesmo que você chegue perto, independente da textura. Para poder facilitar todo esse processo, houve a aplicação de Parallax Occlusion, que tem basicamente a mesma função que o Tessellation. Ele consegue dar mais profundidade e forma às superfícies geométricas, criando uma sensação de volume. A única diferença entre essas duas técnicas é que o Parallax Occlusion tem leves limitações quando você está de um ângulo determinado. Você consegue perceber que a superfície ela tem aspecto em 2D, mas isso só ocorre dependendo do ângulo que você tiver, e quanto maior for o empenho da desenvolvedora em aplicar essa técnica, mais difícil vai ser de perceber isso. E esse é o caso de Shadow of the Colossus. A gente quase não consegue perceber que essas superfícies originalmente estão em 2D, o que deixa tudo muito mais natural também, é claro. E isso pode até ser notado em todas as superfícies, mas é muito mais nítido no templo inicial, por termos muitas pedras para poder compor o cenário. E a pergunta que fica agora é, como o personagem principal lida e interage com tudo isso? E a resposta é a mais promissora possível. O conceito dos personagens permanece o mesmo da versão original. Mesmo com as melhorias, Vander tem um aspecto não tão humano, e Mono, a garota que ele quer salvar, tem uma estética divina sobre si. Ou seja, isso foi proposital de alguma forma para não se perder da ideia original, já que no PS2 era basicamente essa. Mas como Vander é o que a gente passa mais tempo observando, porque ele é o protagonista, ele é também o que a gente mais consegue observar os detalhes em função disso, e eles não são poucos. Além de ter ganhado novos detalhes na modelagem, como mais músculos, por exemplo, tudo no personagem parece ter física aplicada. Vander tem muitos acessórios em suas roupas, e tudo tem movimentação individual e sombra aplicada. O que é
importante, porque a física do jogo é realmente muito boa também. A movimentação de qualquer coisa aqui gera diferentes tipos de impactos, e no caso de Vander, a gente sente isso porque estamos no controle dele. O personagem tem muita inércia, assim como foi na versão original do jogo. E como se não bastasse, ao comparar as duas versões, vemos que agora a movimentação está mais bem trabalhada e tem um visual mais bonito, por assim dizer, que é algo que ficou faltando na versão original. Podemos dizer que aqui os movimentos estão mais plásticos, e levando em consideração a capacidade interativa do personagem com todo esse ambiente rico em detalhes, observamos que ao entrar em contato com a água, ele sai molhado dela. Se encostar na vegetação, ela se move por ter física aplicada, e na areia ele levanta poeira, além de conseguir deixar pegadas por onde passa. É como se o personagem tivesse vida, por ter tantos detalhes e tanta interação aplicada assim. E o mais impressionante é que todo o resto acompanha esse nível de detalhamento. Agro, a égua que o protagonista tem como companheira durante todo o game e acaba desenvolvendo uma relação incrível, tem muito mais polígonos em sua construção agora, e por isso seu design é bem mais contornado que na versão do PS2. E não só isso, a pelagem dela é muito bem feita com uma movimentação extremamente fluida. Esse elemento inclusive já era visto no PS2, mas eu preciso dar ênfase aqui, porque aqui a gente tem mais pelos e em melhor qualidade também. Então eles pegaram algo que já era muito bom e intensificaram, colocaram isso em um outro patamar, e deu muito certo. E por último, mas não menos importante, precisamos mencionar os Colossos, que assim como todos os outros já citados aqui, são incrivelmente detalhados. Só que nesse caso é importante destacar esse nível de detalhes, porque além de seus designs serem muito distintos uns dos outros, aplicar um nível de detalhamento tão alto como a gente tem visto em todas as outras superfícies aqui nos Colossos é algo mais trabalhoso, por conta da proporção de tamanho que eles possuem. Dar detalhes a algo ainda maior dá muito mais trabalho. Aqui encontramos tudo de uma vez. Parallax Occlusion para poder construir as superfícies que a gente consegue usar para poder escalar e chegar até o topo deles. O sistema de pelagem que a gente encontrava na Agro, a gente também encontra aqui para poder se agarrar e faz com que toda vez que a gente encoste, esses pelos se mexam aparentemente de uma forma individual, e física para poder gerar impactos distintos, e nesse último caso depende de cada colosso. Um colosso que voa vai proporcionar um impacto diferente de um colosso que está em terra, por exemplo, o que por sinal já era algo visto na versão de PS2, mas no PS4, como de praxe, isso foi intensificado, e eu diria que exponencialmente. O resultado é um ambiente que reage muito mais a todos esses movimentos colossais, e com um novo posicionamento de câmera a gente consegue observar isso com muito mais detalhes. E claro, no caminho para encontrar esses supostos inimigos, a gente vê alguns efeitos interessantes, como a névoa volumétrica com uma densidade excelente, efeitos de partículas que normalmente são mais visíveis quando estão em contato com uma fonte de luz volumétrica, para dar um ar mais lúdico para toda a direção de arte, a qualidade do novo sistema de água, que além de ser bonita em nível de textura, tem uma boa movimentação também, e percebemos que essa engine também proporciona maiores mudanças de texturas, sem diminuir a qualidade delas, como é possível observar nessa breve animação aí. E galera, a verdade é que não dá pra negar, Shadow of the Colossus foi revigorado com o poder do PS4 Slim e do PS4 Pro, e isso só enfatizou que ele é uma obra atemporal, o jogo continua valendo muito a pena ser jogado. Eu costumo recomendar qualquer uma das duas versões, tanto a versão original como a versão remake, ambas vão entregar um excelente resultado. Se você não tiver nenhum PS2 nem um PS4, mas tiver um PS3, você pode jogar a versão remasterizada da versão original, e se você tiver um PS4, pode ir direto para a versão remake, que sem sombra de dúvidas vai entregar tudo e mais um pouco. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. Lembrando sempre que são vídeos todas as terças e quintas às 19 horas. Eu tô sempre por aqui esperando vocês, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.